Olá pessoal, sejam bem-vindos à parte 2 dessa videoaula. E nessa videoaula agora eu vou falar um pouquinho mais sobre algumas coisas mais específicas que a gente viu na aula passada e que vai facilitar o entendimento nosso sobre o nosso simulador. Então vamos voltar lá agora para nossa área de trabalho. Então na parte 1 da aula a gente viu todas essas abas aqui e ficou faltando somente essas três aqui. Falando especificamente dessas duas primeiras, tanto a Viva Engineering quanto a Advanced, a gente não vai utilizar elas usualmente, porque elas são mais utilizadas em ambientes industriais. Elas duas têm uma aplicação muito fundamentada em um ambiente industrial, por assim dizer. Em um ambiente acadêmico, ela não vai ser tão usual para a gente, principalmente a Viva Engineering, pois ela tem uma conexão com o ambiente externo, com servidores externos. Então, não é algo que a gente vai utilizar aqui, então a gente pode passar por ela. A gente também tem a aba Advanced, como eu disse. Não vai ser algo que a gente vai utilizar aqui, só que ela é muito interessante, pois ela pode fazer conexão com o Excel, por exemplo. Se a gente dá um clique aqui nessa primeira, ela abre automaticamente o nosso ambiente do Excel, onde a gente pode fazer algumas modificações, a gente pode fazer alguns cálculos que serão automaticamente transferidos para o nosso Avevo. Todas elas têm uma conexão com o Excel. Elas podem trabalhar com reação, podem trabalhar com migrações de outros softwares. A gente consegue trabalhar com Python, a gente consegue trabalhar com Scilab. Ou seja, são várias modificações que a gente pode fazer. Mas, de novo, é mais voltado para o ambiente industrial. O ambiente acadêmico, a gente não tem tanto foco para elas. Então, é só algo que a gente pode identificar e pode saber do que se trata, mas não é algo que a gente vai utilizar aqui. Por último, temos aqui a aba Help, algo que facilita muito o nosso entendimento sobre o nosso simulador, sobre os componentes que a gente tem. Então, se estamos em dúvida sobre alguma coisa, a gente pode ir aqui, pode pesquisar, pode consultar isso aqui, porque é muito interessante, muito inteligente usarmos isso aqui. Então, se apertarmos F1 no nosso teclado, automaticamente essa aba aqui é aberta e podemos pesquisar sobre os nossos componentes, podemos pesquisar sobre coisas que a gente não tem muito entendimento ainda. Vamos supor, por exemplo, que queremos saber um pouco mais sobre o tanque, que é esse daqui. Então vamos aqui em cima e digitamos tanque. E ele vai abrir toda uma informação sobre esses componentes. A gente pode dar uma pesquisada mais a fundo sobre isso aqui. Só que se estamos procurando exatamente sobre esse componente, existe uma maneira mais fácil de fazer isso. Podemos clicar aqui com o botão direito e vir direto aqui em Help, que ele vai abrir uma outra janela com as informações e nela vai ter tudo sobre as variáveis que a gente tem, os parâmetros que a gente pode utilizar, uma descrição bem detalhada do que aquele componente faz, do que a gente pode fazer com aquilo ali. Então, é algo muito interessante e algo muito usual também. Então, podemos usar sim essa ferramenta e devemos usar ela, porque facilita muito o nosso entendimento aqui dentro. Agora, voltando para o que eu tinha falado anteriormente, que iríamos dar uma atenção a mais, seria esse Simulation Building e o Model Writing. Na aula passada eu falei que era muito interessante deixarmos fixado aqui em Simulation Building, porque o Model Writing ele vai possibilitar para a gente fazer algumas mudanças aqui dentro que podem ser para sempre. Então a gente tem que ter cuidado quando a gente está mudando essas informações, quando a gente está programando aqui dentro, porque é algo que pode ser perigoso até quando estamos fazendo essas simulações. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando estamos em Simulation Building e vamos investigar algum desses componentes aqui, vamos por exemplo, no próprio tanque que a gente estava falando. E clicamos para editar. Ele permite até que a gente edite as coisas daqui de dentro. Não no Simulation Building, mas no Model Writing. Vamos olhar, por exemplo, as equações que a gente tem aqui dentro. Então, tem todo um ramo de equações aqui, todo como esse componente é gerido, como funciona a engenharia por trás dele. E a gente não consegue editar. Se a gente clicar aqui em cima, ele fica só carregando e não deixa fazer nada. Só que quando mudamos para Model Writing, aí já muda a história. Porque podemos fazer as modificações que quisermos, podemos trocar variáveis aqui, podemos excluir algumas equações. Então é algo que pode danificar o nosso sistema de fato, mas se tivermos um conhecimento mais aprofundado, podemos sim fazer essas modificações para melhorar a nossa simulação. Então, se eu quiser mudar essa equação, por exemplo, eu dou 2 cliques aqui e, por exemplo, excluo essa de cá. Dou um Enter. Então, se eu fechar, por exemplo, e sair aqui, essa mudança ela vai ficar fixa. Então, esse P aqui vai ser calculado de maneira totalmente errada. Então, vamos manter o que estava aqui antes e vamos dar um Enter. Então, sempre devemos ter cuidado com o que está sendo mostrado aqui no Model Writing. É uma coisa mais avançada, como eu disse, e é algo que eu não recomendo ficar mexendo, algo que eu não recomendo ficar modificando aqui dentro do simulador. Outra coisa que a gente tem também dentro do nosso Model Writing é a quantidade de informações que ele fornece para a gente.
Vamos colocar, por exemplo, isso aqui. Vamos ligar aqui. Beleza. Quando estamos aqui no Simulation Building e damos 2 cliques, abre uma série de informações que a gente pode utilizar aqui e pode modificar. Deixa eu aumentar aqui e colocar aqui. Ele deixa a gente fazer essas modificações, só que quando estamos no Model Writing, essas opções elas aumentam. Então tem muito mais coisa que a gente pode fazer, tem muito mais modificações que a gente pode fazer. A gente se torna praticamente um programador aqui dentro, a gente pode mudar as nossas fontes, pode mudar nossos componentes, podemos mudar praticamente tudo que a gente está querendo fazer aqui dentro. Então temos que ter muito cuidado quando estamos mexendo com isso aqui. Então falo muito encarecidamente para poder manter em Simulation Building e não trocar para o Model Writing. Outra coisa também que eu falei que ia falar um pouquinho mais nessa aula de agora é sobre o Simulation Building e do Keyword View. Quando estamos trabalhando com nossas simulações, a gente pode fazer algumas modificações por aqui também, no nosso sistema, tanto aqui quanto aqui. Essas modificações ficam aparentes também, então são muitas informações que a gente tem aqui para poder fazer mudança. E novamente, quando estamos no Model Writing, podemos fazer mais modificações ainda. Então, são mais coisas que a gente pode trabalhar, são mais coisas que a gente pode modificar. Então, podemos fazer as modificações que a gente quer, tanto por aqui quanto por aqui, que é bem interessante fazer isso. É bem interessante de saber onde que a gente pode aplicar, onde que a gente pode fazer essas modificações. Por último, algo que eu gostaria de falar aqui para vocês é sobre a livraria que a gente tem aqui, a livraria de componentes que a gente tem. Algo que também é interferido pelo Simulation Building ou pelo Model Writing. Se estamos no Simulation Building, a gente tem diversas ferramentas, diversos controles, diversos componentes que a gente pode utilizar. Todos ficam listados aqui para a gente pegar e arrastar, só dar um clique e arrastar para cá. Temos uma quantidade aqui e se tivermos no Model Writing, essa quantidade aumenta, tem mais coisa que a gente pode utilizar, tem mais coisa que podemos trabalhar aqui dentro. Então todos os componentes que a gente vai utilizar nas nossas simulações, eles estão listados aqui, estão todos escritos aqui para a gente poder trabalhar com eles. Então, essa primeira aula foi isso. Podemos aprender algumas modificações que podemos fazer aqui dentro. A primeira cara que a gente tem quando abre o simulador, o que a gente pode encontrar nas nossas abas, o que podemos encontrar nas nossas opções, é algo que podemos utilizar muito a nosso favor. Então, ter entendimento sobre o simulador e como que a gente pode trabalhar nele é muito interessante, pois isso facilita muito o nosso trabalho e a velocidade que a gente faz as coisas dentro dele também é muito bem-vinda. Então, é isso. Por enquanto, essa aula é introdutória, mas nas próximas iremos aprofundar em outros assuntos e tratar sobre alguns modelos mais complicados.